Olá, pessoal! Eu sou a professora Raíssa Lobato e na aula de hoje nós falaremos sobre reflexo condicionado e incondicionado. Quando o médico bate o martelo no joelho de um paciente, o músculo de sua coxa contrai-se, você dá um chutinho no ar. Quando a luz incide sobre sua pupila, ela se contrai. Quando você ouve um barulho alto e repentino, seu coração dispara, tem ataque cardíaco. Esses são apenas alguns exemplos de comportamentos reflexos inatos. E existe algo em comum em todos eles. Há sempre uma alteração no ambiente que vai produzir uma alteração no organismo, no corpo do indivíduo. Esses e inúmeros outros reflexos fazem parte do repertório comportamental das pessoas, desde o momento de seu nascimento, e por isso são chamados reflexos inatos. Reflexo é uma relação entre estímulo e resposta. É um tipo de interação entre um organismo e seu ambiente. Quando falamos sobre comportamento reflexo, esses termos adquirem significados diferentes. Estímulo é uma parte ou mudança em uma parte do ambiente, e resposta é uma mudança no organismo. Antes de estudarmos um pouco mais as relações entre os estímulos e as respostas, é necessário conhecermos os conceitos de intensidade do estímulo e magnitude da resposta. Tanto intensidade quanto magnitude referem-se ao quanto de estímulo, intensidade, e ao quanto de resposta, ou a força do estímulo e a força da resposta, como a gente fala na linguagem cotidiana. Um exemplo é o reflexo patelar. Nele, o estímulo é a martelada no joelho e a distensão da perna é a resposta. Nesse caso, a força com que a martelada é dada é a intensidade do estímulo e o tamanho da distensão da perna é a magnitude da resposta. Existem algumas leis ou propriedades do reflexo, que são: Lei da intensidade e magnitude, que vai estabelecer que a intensidade do estímulo é uma medida diretamente proporcional à magnitude da resposta, ou seja, em um reflexo, quanto maior a intensidade do estímulo, maior será a magnitude da resposta. Por exemplo, quanto mais alto o barulho, estímulo, maior o susto, resposta. A outra lei é a lei do limiar, que estabelece que para todo reflexo existe uma intensidade mínima do estímulo necessária para que a resposta seja eliciada. Um exemplo é um choque elétrico, que seria um estímulo que vai eliciar a resposta de contração muscular. Segundo a lei do limiar, existe uma intensidade mínima do choque que é necessária para que a resposta de contração muscular ocorra. Essa faixa de valores que é o limiar. E por último, a lei da latência. Latência é o nome dado a um intervalo entre dois eventos. No caso dos reflexos, latência é um intervalo entre a apresentação do estímulo e a ocorrência da resposta. Quanto maior a intensidade do estímulo, menor a latência entre a apresentação desse estímulo e a ocorrência da resposta. Barulhos altos e estridentes, que são estímulos, geralmente nos eliciam um susto, resposta. Segundo a lei da latência, quanto mais alto for o barulho, mais rapidamente haverá contrações musculares que caracterizam o susto. É relevante salientar que existem alguns efeitos de eliciações sucessivas da resposta, que seriam a habituação e a potenciação. A habituação ocorre quando um mesmo estímulo é apresentado várias vezes em curtos intervalos de tempo na mesma intensidade e podemos observar um decréscimo na magnitude da resposta. Um exemplo seria alguém que está preparando uma refeição para um número grande de pessoas e, para isso, essa pessoa precisa cortar várias cebolas. Ao cortar as primeiras cebolas, o olho vai lacrimejar bastante. Porém, depois o olho, ao se habituar, vai parando aos poucos de lacrimejar.
Já no outro efeito, na potenciação ou sensibilização do reflexo, o efeito de eliciações sucessivas é exatamente oposto da habituação. Ou seja, à medida que novas eliciações ocorrem, a magnitude da resposta vai aumentar. Um exemplo seria: você está assistindo a uma aula chata e o professor fica falando ok o tempo todo. Pouco a pouco, esses oks do professor vão ficando cada vez mais e mais irritantes. Isso caracteriza a potenciação. O comportamento reflexo ou comportamento respondente está intimamente ligado às emoções. Sentir medo na presença de estímulos ameaçadores, sentir raiva ao termos os movimentos restringidos são exemplos de reflexos inatos, pois demonstram a apresentação de um estímulo que vai eliciar uma resposta, e essas relações não dependem de uma história de aprendizagem. Uma outra característica que se desenvolveu nos homens durante sua evolução foi a capacidade de aprender novos reflexos. Os reflexos incondicionados, inatos, são uma preparação mínima para o organismo interagir com o seu ambiente. Esse ambiente, no entanto, não é estático. Portanto, aprender novas formas de se relacionar com o ambiente provou ser de grande valor para a sobrevivência dos indivíduos. Chamamos esses reflexos aprendidos no decorrer da vida de reflexos condicionados. Pavlov, um fisiologista russo, ao estudar reflexos biologicamente estabelecidos, ou seja, inatos, observou que cães haviam aprendido novos reflexos, ou seja, estímulos que não eliciavam determinadas respostas passaram a eliciá-las. Em sua homenagem, deu-se a esse fenômeno, a aprendizagem de um novo reflexo, o nome de condicionamento pavloviano. Basicamente, o que Pavlov fez foi emparelhar, ou seja, apresentar um e logo em seguida outro, para o cão a carne, que é um estímulo que naturalmente eliciava a resposta de salivação, e o som da sineta, que é um estímulo que não eliciava a resposta de salivação, medindo a quantidade de gotas de saliva produzidas, que era a resposta quando os estímulos eram apresentados. Após cerca de 60 emparelhamentos dos estímulos, a carne e o som da sineta, Pavlov apresentou para o cão apenas o som da sineta e mediu a quantidade de saliva produzida. Ele observou que o som da sineta havia eliciado no cão a resposta de salivação. Com isso, ele, portanto, pôde concluir que o cão havia aprendido um novo reflexo, que era salivar ao ouvir o som da sineta. Bom, se as pessoas podem aprender novos reflexos, elas também podem aprender a sentir emoções, respostas emocionais que não estão presentes em seu repertório comportamental quando nascem. John Watson, em 1920, com o experimento do pequeno Albert e o rato, comprovou que respostas emocionais podem sim ser aprendidas, condicionadas. Nesse experimento, Watson condicionou em um bebê uma resposta de medo. Watson emparelhou um som estridente, que é um estímulo incondicionado para a resposta de medo, a um rato albino, que Watson verificou ser um estímulo neutro para a resposta de medo, pois o rato não eliciava essa resposta no bebê. Após alguns emparelhamentos, Watson verificou que o rato passou a eliciar uma resposta condicionada de medo no bebê. O rato, portanto, passou a ser um estímulo condicionado para a resposta condicionada de medo. Após o condicionamento, ele verificou também que estímulos fisicamente semelhantes ao rato, como um coelho branco ou uma barba branca, também eliciavam a resposta condicionada de medo. Isso porque, após um condicionamento, estímulos que se assemelham fisicamente ao estímulo condicionado podem passar a eliciar a resposta condicionada em questão. Esse fenômeno é chamado de generalização respondente.
Na generalização respondente, a magnitude da resposta eliciada vai depender do grau de semelhança entre os estímulos em questão. Quanto mais parecido com o estímulo condicionado presente no momento do condicionamento um outro estímulo for, maior será a magnitude da resposta eliciada. A variação na magnitude da resposta em função das semelhanças físicas entre os estímulos é chamada de gradiente de generalização. No experimento de Pavlov, que foi citado anteriormente, após o condicionamento, que foi produzido pelo emparelhamento do som ao alimento, o som de uma sineta passou a eliciar no cão a resposta de salivação. Essa resposta reflexa condicionada, que é salivar na presença do som, pode desaparecer se o estímulo condicionado, o som, for apresentado repetidas vezes sem a presença do estímulo incondicionado, que é o alimento. Ou seja, o estímulo condicionado começa a perder a função de eliciar a resposta condicionada até não mais eliciar essa resposta. Isso é o que chamamos de extinção respondente. Assim como uma pessoa, em função de um emparelhamento de estímulos, pode aprender a ter, por exemplo, medo de aves, esse alguém pode também aprender a não ter mais medo. Uma característica interessante da extinção respondente é que, às vezes, após a extinção ter ocorrido, a força de reflexo pode voltar espontaneamente. Por exemplo, imagine alguém com medo de altura e essa pessoa é forçada a ficar à beira de um lugar alto por um longo período de tempo. No início, a pessoa sentirá todas as respostas condicionadas que caracterizam seu medo de altura. Após passado algum tempo, ela não mais sentirá medo, que é a extinção da resposta de medo. Essa pessoa pode passar alguns dias sem subir em lugares altos e, novamente, ela é forçada a ficar no mesmo lugar alto a que foi anteriormente. É possível que ocorra o fenômeno conhecido como recuperação espontânea, ou seja, o reflexo altura-medo ganha força outra vez, após ter sido extinto. Sua força será menor nesse momento, ou seja, o medo que a pessoa sente é menor que o medo que sentiu antes da extinção. Porém, sendo exposta novamente ao estímulo condicionado, sem novos emparelhamentos com o estímulo incondicionado, o medo tornará a desaparecer e as chances de uma nova recuperação espontânea ocorrer diminuem. O contracondicionamento consiste em condicionar uma resposta contrária àquela produzida pelo estímulo condicionado. Por exemplo, se um determinado estímulo condicionado elicia uma resposta de ansiedade, o contracondicionamento consistiria em emparelhar esse estímulo condicionado a um outro estímulo que elicie relaxamento, por exemplo, uma música ou uma massagem. Para entender melhor, vamos ver outro exemplo. O xarope de Ipecac é utilizado para eliciar o vômito em pessoas que ingeriram substâncias venenosas. Imagine que ele será utilizado para uma pessoa parar de fumar. Nesse exemplo, temos em um primeiro momento dois reflexos: tomar xarope de Ipecac e vomitar, e fumar e sentir prazer. Se uma pessoa tomar o xarope de Ipecac algumas vezes imediatamente após fumar, depois de alguns emparelhamentos, fumar pode passar a eliciar vômito no indivíduo, o que provavelmente diminuiria as chances dessa pessoa continuar fumando. Uma outra técnica muito eficiente é a dessensibilização sistemática. Ela é uma técnica utilizada com base na generalização respondente, que consiste em dividir o procedimento de extinção em pequenos passos. Por exemplo, suponha que alguém tenha muito medo de cachorro e consiga um emprego bem remunerado para trabalhar em um canil.
e, por conta disso, resolva procurar um psicólogo para ajudá-la a superar esse pavor de cachorro. Para utilizar a dessensibilização sistemática, seria necessário construir uma escala crescente da intensidade do estímulo, ou seja, uma hierarquia de ansiedade, e dessa forma descobrir para aquela pessoa quais são os estímulos relacionados a cães que eliciam nela maior ou menor medo. Um exemplo seria pensar em cães, ver foto de cães, tocar em cães de pelúcia, observar de longe cães bem diferentes daquele que a atacou, observar de perto esses cães, tocá-los e assim por diante, até que a pessoa pudesse entrar no canil que ela vai trabalhar sem sentir medo. Os produtores de propagandas estão o tempo todo, às vezes até sem saber, utilizando o condicionamento pavloviano para tornar mais atrativos os seus produtos. É muito comum nas propagandas, por exemplo, ver lindas modelos ou celebridades em situações de diversão. Com isso, os produtores esperam que o produto que querem vender seja, que é um estímulo neutro, emparelhado com outras pessoas, objetos ou situações que os consumidores gostam. Após alguns emparelhamentos, por conta das propagandas passarem várias vezes na TV, a publicidade aparecer nos nossos celulares e em sites em forma de pop-ups, o produto anunciado irá eliciar respostas prazerosas nas pessoas, portanto, se tornará algo agradável a elas. A maneira mais eficaz de estabelecer o condicionamento é apresentar o produto e logo em seguida pessoas bonitas ou situações agradáveis. E por fim, há alguns fatores que aumentam as chances do emparelhamento de estímulos estabelecer o condicionamento, bem como definem o quão forte será a resposta condicionada. O primeiro é a frequência dos emparelhamentos. Em geral, quanto mais frequentemente o estímulo condicionado é emparelhado com o estímulo incondicionado, mais forte será a resposta condicionada. Um segundo fator é o tipo do emparelhamento. As respostas condicionadas mais fortes surgem quando o estímulo condicionado aparece antes do estímulo incondicionado e permanece quando o estímulo incondicionado é apresentado. Terceiro fator, a intensidade do estímulo incondicionado. Um estímulo incondicionado forte tipicamente leva a um condicionamento mais rápido. Por exemplo, um jato de ar, que é um estímulo incondicionado, direcionado ao olho, elicia a resposta incondicionada de piscar. Um jato de ar mais forte levaria a um condicionamento mais rapidamente do que um jato de ar fraco. E por último, o quarto fator é o grau de predição do estímulo condicionado. O estímulo neutro deve ter um caráter preditivo da ocorrência do estímulo incondicionado. Um som que ocorre sempre antes da apresentação de alimento eliciará com mais facilidade a salivação do que um som que às vezes ocorre antes da apresentação da comida ou às vezes não ocorre. A aula de hoje foi baseada nos capítulos 1 e 2 do livro Princípios Básicos de Análise do Comportamento, dos autores Moreira e Medeiros. Obrigada por ter assistido à aula de hoje.